Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como é que você faz para instalar o Windows 11 sem ter problema com os requisitos do mínimo de hardware. Eu vou mostrar duas formas, né? Vou mostrar aqui que tem duas formas de fazer isso. A primeira é do modo normal. Antes de começar a fazer os procedimentos, é importante que você já tenha baixado aí o Windows 11. E é muito fácil. Você vem lá e digita Windows, vai no Google, Windows 11 Download, Windows 11 Download. Primeiro link, já aparece aqui, assistente de instalação, criar mídia de instalação, baixar ISO. Ou você cria a mídia de instalação, ou você baixa a ISO e gera uma mídia de instalação, que não sei se faz muito sentido, mas você pode usar o Rufus para fazer isso. É uma das opções. Você também precisa criar um arquivo .reg com o conteúdo, com esse conteúdo que eu estou mostrando aqui, que a gente vai usar ele para fazer destravar, tirar os bloqueios para fazer a instalação do Windows. E você pode fazer esse arquivo no próprio bloco de notas. Eu vou deixar na descrição também o texto para você copiar e colar e fazer esse arquivo, tá certo? Assim como o que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar vários prints da instalação. Então você pode usar, vou deixar um link para você usar como referência depois, tá certo? Então vamos lá. Baixou o arquivo, aí você dá um boot na máquina, você faz o pendrive de instalação e aí você dá um boot na máquina pelo pendrive. Eu não vou explicar como é que faz isso porque você pode usar isso, pode pesquisar na internet aí, tem vários canais ensinando como é que faz isso. Aqui a intenção é instalar o Windows 11, então para a gente ser mais rápido e objetivo. Aí você dá um boot na máquina pelo pendrive, aí vai aparecer aqui a tela de instalação. Você clica no botão avançar, aí na próxima tela você vai clicar em instalar agora. E eu estou mostrando o procedimento para mostrar que vai dar errado, e aí depois eu vou mostrar como é que você faz para resolver isso. Depois disso, depois que você clicar em instalar agora, você vai para a próxima tela, que é a ativação do Windows. Você clica em não tenho chave do produto. Na próxima tela, você escolhe o Windows que você quer. No caso aí, o Windows 11 Pro. Escolhe ele. E aí sim, agora aparece a tela de erro, né? Este computador não pode executar o Windows 11. Este PC não atende aos requisitos mínimos de sistema para instalar esta versão do Windows. Para obter mais informações, visite parará. Aí aqui que tem toda a jogada. Você vai pressionar Shift F11. E aí quando você pressionar Shift F11, vai abrir para você a janela do DOS, do prompt. E você vai digitar lá regedit. Então quando você abrir a tela do DOS, você digita regedit. E aí ele vai abrir o editor de registro do Windows. Quando abriu a tela de editor do registro do Windows, é aí que nós vamos importar o arquivo .reg que a gente criou e colocou dentro do pendrive. Então a gente vai lá em arquivo, está bem no topo, no canto superior esquerdo, arquivo, importar. A gente acha o arquivo que a gente criou, que no caso ali eu criei os 100 requisitos mínimos de hardware, .reg, e vou clicar em abrir. Quando eu clicar em abrir, ele vai falar que as chaves e os valores contidos em X, tal, no lugar onde a gente colocou, foram inseridos com êxito no registro. Dou OK, clico em OK, aí ele vem para essa tela aqui com os registros importados. Feito isso, eu clico no X para fechar a tela do editor de registro. E aí ele
fala para mim que tem certeza que deseja encerrar. Aí eu clico em sim para encerrar a instalação. Tudo isso que eu mostrei, eu poderia ter feito, essa do Shift F10, eu poderia ter feito lá no início, mas eu continuei para poder mostrar que ia dar o erro e aí a gente já corrigiu o problema. Por que eu estou falando isso? Porque agora ele volta lá no início da instalação. E nessa instalação, uma coisa que você precisa fazer é escolher o teclado que você vai utilizar. Nesse caso a gente usa aqui o ABNT2, que tem cedilha, tio, para a gente não ter problema com o teclado. Feito isso, eu clico em avançar, depois eu clico em instalar agora, não tem chave do produto, aqui segue o mesmo processo que a gente fez lá. O Windows Pro 11, clico em avançar, aqui era onde dava o erro, pode ver que já não dá mais o erro. Então agora eu marco ali o aceito os termos de licença, clico em avançar. Aqui eu preciso clicar em personalizada, instalar apenas o Windows, né? Avançado, clico nele. Aqui eu escolho o disco onde eu vou instalar. No caso aqui está um disco de 30 GB só, mas vai depender do tamanho do seu HD ou o seu SSD. Mas eu seleciono ele, clico em avançar. E agora a instalação básica, né? País da região, Brasil, ABNT2 é o teclado, sim. Quer adicionar um segundo layout de teclado? Não, então você pula. Eu aconselho você não instalar com a internet conectada, né? Porque isso vai evitar fazer algumas atualizações durante a instalação, né? Então eu não tenho internet. Continuar com a configuração limitada, porque você está sem internet. Coloca o nome de usuário, se você quiser, uma senha, repete a senha, depois você tem aí os lembretes de senha, né? Você escolhe a pergunta, escolhe a segunda pergunta, escolhe a terceira pergunta, e toda essa parte aqui é a parte de lembrete de senha, caso você esqueça. Permitir que a Microsoft e os aplicativos usem a localização, eu sempre coloco não, não também. Enviar dados de diagnóstico, né, apenas os obrigatórios, e aí clique em aceitar. Aprimorar a escrita, não. Ter experiência personalizada, não também. Permitir que a app use a sua ID de anúncio, também não. Aí daí ele começa a fazer a instalação do Windows 11. Né? Leva um tempinho. Concluiu a instalação, ele vai pedir para você colocar a senha que você escolheu. Colocou a senha, está aí, o Windows 11 instalado, bonitinho, sem problema com os requisitos mínimos de hardware. Essa é a forma de instalar o Windows 11, fazendo toda a parte do registro. Isso que a gente já criou um ponto .reg ali que vai facilitar muito. Porém, existe uma outra forma de fazer isso aí, que você consegue fazer essa instalação com menos de 6 minutos. Lógico que dependendo do tipo de hardware que você tem, né? Mas a gente já conseguiu instalar o Windows 11 até num Celeron, com um Celeron de 2009. E qual que é a forma? A gente tem aqui um site onde a gente explica detalhadamente, né, como é que você consegue fazer. E a gente criou um e-book que a gente mostra que você, com um software totalmente grátis, você vai conseguir instalar o Windows 11 assim, em menos de 6 minutos. Dentro do e-book tem um link onde a gente já deixa a imagem pronta. Você só vai precisar de um pendrive e um HD externo para colocar o arquivo da imagem, ou até a rede. Se você tiver mais de um computador em uma rede, você pode colocar direto em outra máquina, e a gente mostra como é que faz isso. E o legal é que esse procedimento ele serve também
para instalar o Windows 7, o Windows 10 perfeitamente. O processo é exatamente o mesmo. E isso é só uma das funcionalidades desse programa, né? E é um e-book que custa apenas 4 de 5,34 ou R$19,90 à vista. E aqui a gente mostra, né, passo a passo, todas as telas, como é que você vai instalar o Windows 11 em menos de 6 minutos. E sem você se preocupar com os requisitos mínimos de hardware. Lembrando aí que a gente já instalou até num Celeron com 2 GB de memória e um Celeron de 2009. E se você comprar o e-book e não conseguir instalar, a gente te ajuda, ou se você preferir, a gente devolve seu dinheiro em até 7 dias, sem nem perguntar o porquê você quer a devolução. Mas essa aqui é uma outra maneira muito rápida e muito fácil de você instalar. E o legal é que você faz a instalação. Em um dado momento você precisa restaurar sua máquina. Em menos de 6 minutos você restaura ela e está funcionando como se fosse zero. Então isso é que é o legal. E usando uma ferramenta totalmente grátis, né? E o Windows que a gente disponibiliza aqui, ele já é a versão atualizada. A gente já fez a instalação e já atualizou o Windows. Nesse caso que eu mostrei anteriormente, você vai ter que instalar e depois você vai ter que atualizar o Windows. E aqui a gente já vai entregar ela totalmente atualizada. Então, 2 formas de instalar. E se você quiser aprender como é que você faz isso em menos de 6 minutos, é só acessar aí www.conversasdeti.com.br. E aí lá a gente tem um e-book onde a gente ensina a fazer essa instalação. Beleza? Valeu, um abraço e aí até próximo vídeo.